capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 11, querido. Tito, glória a Deus, capítulo 2, versículo 11. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, e o versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos neste mundo, neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, queremos nesta noite, meu Senhor, agradecer a ti, Deus, por esta rica e maravilhosa oportunidade. Senhor, reconheço eu que nada sou, que nada tenho, que nada posso. Meu Deus, sabendo, Senhor, que toda a minha vida depende de ti, Senhor. Sou dependente da tua graça, sou dependente da tua infinita misericórdia. E sei, Senhor, e reconheço que sem a tua graça nada sou. E nesta noite, meu Deus, quero me colocar diante de ti. Meu Deus, pedir ao Senhor que não deixe da minha boca sair uma só palavra que não seja o teu Espírito falando, Pai. Usa-me, Senhor, ao coração da tua igreja, que não seja eu falando, mas o teu Espírito nesta noite, Pai, nos ensinando, Senhor, a tua palavra, Senhor, a nós vivermos segundo a tua vontade, Pai. Então toma a direção desta mensagem nesta noite, Pai, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. A igreja possa se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quando nós se deparamos aqui com a carta que Paulo escreve a Timóteo e a carta que Paulo escreve a Tito, nós olhamos essa carta, que essa carta é uma carta direcionada, né, mais aos pastores, mais aos obreiros, mas dentro dessas cartas também, Paulo traz alguns conselhos, né, algumas orientações, a qual deve andar a igreja do Senhor. Você observa muito bem que quando Paulo ele deixa Tito em Creta, ele começa a aconselhar a Tito, a trazer aquele conselho àquela igreja da época, a como deveria viver, andar, né? Ter uma vida digna e reta diante do Senhor. O capítulo 2, querido, de Tito, ele traz aqui, logo no versículo 1, uma orientação, um conselho que Paulo dá a Tito, para que quando Paulo deixa Tito em Creta, é para que Tito comece a direcionar aquela igreja a viver num caminho digno diante do Senhor. E o versículo 1 do capítulo 2 de Tito, ele nos diz assim, querido: porém fala o que convém a sã doutrina. Qual o primeiro ensinamento que Paulo dá a Tito aqui? O primeiro conselho que Paulo dá a Tito é que Tito pregue a palavra, ensine a sã doutrina. O que é a sã doutrina, querido? É a palavra de Deus. O que é a sã doutrina? É a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. No versículo 2 do texto, do versículo 2 do capítulo 2, ele diz assim, ó: exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, né? Sensato, sadio na fé, no amor e na constância. O que Paulo está ensinando aqui a Tito? Ó, chame a atenção, exorte ele. Essa exortação que Paulo estava dizendo aqui
não era Paulo brigar com os irmãos. Paulo não queria ensinar a Tito brigar com os irmãos. Paulo estava chamando, chame a atenção daqueles que vivem de maneira que não condiz o que a palavra de Deus fala. E aqui começa Paulo a dizer a Tito alguns conselhos que ele precisava colocar em prática e trazer também na igreja. E o versículo 4, versículo 5, em diante, Paulo vai aconselhando, Paulo vai instruindo a Tito, e quando chega no versículo 5, ele diz assim, a ser insensato, honesto, de boas donas de casa, bondosa, submissa ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Defamada. Então, Paulo, como ele instrui a Tito a como deve fazer, Paulo ele engrupa todas as questões para que toda a igreja da época viesse estar ajuntada, agregada, numa só fé, num só propósito e numa só esperança. Depois que Paulo ele instrui a Tito, quando chega no versículo, de toda a instrução que Paulo dá a Tito, quando chega no versículo 11, Paulo agora começa a dizer a Tito da graça. Que graça é essa que Paulo ensina a Tito? Que graça é essa, querido? Que Paulo, depois que instrui a Tito a como deve andar, viver, se comportar, né, uma igreja, né, uma comunidade evangélica, Paulo agora chega no versículo 11 e começa a falar para Tito a graça da salvação que manifestou-se a todos os homens. Que graça é essa, querido? É dessa graça nesta noite que eu quero falar. O que essa graça exige de nós? O que essa graça ela quer de mim? Por que essa graça ela se manifestou para que nós viemos hoje, eu e você estamos aqui? No versículo 11 do texto, continue com a sua Bíblia aberta, me acompanhe, por favor. Ele diz assim, olha o que Paulo, escrevendo a Tito, diz: pois a graça de Deus, olha aí, acompanhe, filhos. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Qual o ensinamento que nós podemos ter aqui? Que ninguém ficou fora do plano de Deus. Todos nós fomos escolhidos pelo Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu pela tua vida, querido, pela minha vida, pela tua casa, pela tua família, né? Quem te escolheu foi Ele, quem te separou foi Ele, quem te preparou foi Ele. Ele se fez em forma de homem, morreu na cruz, para que eu e você hoje estejamos aqui. Mas é só assim, pastor? Não. No mesmo texto de Tito, capítulo 3, querido, e o versículo 7, Paulo, ele volta a lembrar a Tito essa graça. Porque a preocupação de Paulo aqui era que Tito viesse trazer o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por isso que quando nós chegamos no capítulo 3 de Tito, o versículo 7, ele diz assim, olha, preste atenção na palavra, querido, a fim de que, capítulo 3, versículo 7, ele diz, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos os seus herdeiros. Preste atenção aqui, vamos dar uma parada aqui. Herdeiro só quem tem o quê? Pai. Claro que tem algumas circunstâncias aí que alguém bota alguém como herdeiro. Amém? Herdeiro só é quem tem o quê? Pai. Primeiro aprendizado que a gente aprende na palavra do Senhor nesta noite, para que nós viemos colocar em nossa vida. Olha como é que Paulo, escrevendo a Tito, ele diz, a fim de que, justificado por sua graça, essa graça aqui é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem te justificou foi Cristo. Quem te comprou foi Cristo, querido. Quem morreu na cruz, derramou o seu sangue por você, foi Cristo. E além dele morrer, derramar o sangue dele, ressuscitar,
ele fez a igreja dele como herdeira dele. Nós somos herdeiros. Você tem um pai. Nós temos um pai que herdou, que deu a herança. Que herança é essa? A promessa que ele nos prometeu. Que promessa é essa, pastor? Que um dia a igreja dele vai morar com ele. Mas espera aí, glória a Deus, aleluia, amém. Mas só que a graça me deu uma condição. Essa graça, ela me deu uma condição para que eu viesse me enquadrar de maneira, querido, a qual eu viesse ser justificado pela graça. Vamos embora, vamos voltar de novo lá. Primeiro, Tito, capítulo 2. Vamos voltar agora para o versículo 12. Vamos lá, vamos ler do versículo 11 ao versículo 12 para a gente entender. Vamos lá. Pois, versículo 11, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os... Versículo 12 agora. E ela nos ensina. Olha quem é que nos ensina aqui, querido? A graça. Quem é que nos ensina aqui? Não é o homem, não é o teu patrão, não é o teu filho, não. Quem nos ensina é a graça. É a misericórdia. O que é a graça? É o favor imerecido, a qual eu e você não tinha, mas ele se manifestou com misericórdia e a graça dele pela nossa vida. Então, a primeira questão aqui, irmão, primeiro tópico aqui que a gente podemos aqui enfatizar dentro da palavra de Deus. Ele diz assim, ó, ela nos ensina, então há uma instrução aqui, há um ensinamento. Concorda comigo? Há um ensinamento para mim e para você. Primeira observação aqui que nós podemos aqui observar. Ela nos ensina, primeiramente, a abandonar. Abandonar o quê, pastor? Tem coisa que eu tenho que abster da minha vida. Tem coisa na minha vida que eu tenho que tirar. A graça se manifestou. A palavra de Deus diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Então eu fui livre de alguma coisa, então tem que abandonar alguma coisa. Eu tenho que abandonar alguma coisa tem que sair da minha vida. Alguma coisa tem que sair de mim. Por quê? Porque eu fui justificado por quem? Pela graça, pelo Senhor Jesus Cristo. Aí sabe, completando o texto aqui, querido, o que ele diz aqui, ó? E ela nos ensina a abandonar, primeira coisa, impiedade. Segunda, as paixões mundanas. Aí depois diz assim, ó, para que vivamos neste presente século como? Sóbria, depois o quê? E depois, piedosamente. Então a gente vai dar uma paradinha agora aqui e vamos começar a entender esse assunto aqui que o Espírito Santo quer trazer para a gente. Mas, pastor, como é que diz isso aí, pastor? Então vamos agora começar. Vamos parar no versículo 12 aqui. Se dá tempo, amém. Se não der, quando o Espírito de Deus conceder, a gente continua no outro dia, em outra oportunidade. Mas importa que nós saímos daqui conscientes daquilo que o Espírito de Deus quer falar para mim e para você. Aquilo que Deus quer que a sua igreja ouça e esteja atento à sua palavra. Então vamos desfolhar um pouquinho a Bíblia, querido. Vamos lá. Volta todo mundo lá para o Evangelho. Vamos lá um pouquinho para Marcos. Olha o que a palavra de Deus diz. Marcos, olha o que diz. Marcos, o capítulo 10 de Marcos, querido, lá tem um ensinamento para que venha trazer essa palavra de ensinamento nesta noite para a gente. O que fala disso? É abandonar. Fala de abnegação, abster, se afastar, abandonar. Tem coisa que eu tenho que tirar da minha vida. Tem coisa, irmão, para mim entrar no reino do céu, eu tenho que tirar da minha vida. Tem carrapicho que Jesus tem que limpar. Tem coisa que Jesus tem que tirar. Mas eu tenho que querer. Aí sabe o que em Marcos diz, capítulo 10, e o versículo 21?
Olha o que a Bíblia diz assim. Jesus, olhando para ele, amou e disse. Concorda comigo aí, querido? Não é isso? Algumas Bíblias têm algumas traduções diferentes, tá? Então vamos lá. Jesus, olhando para ele, amou e disse: falta-te uma coisa. A gente sabe que a gente estamos falando aqui daquele texto que fala a respeito do jovem rico. Irmão, para entrar no reino do céu tem coisa que a gente tem que abandonar no mundo. Para entrar no reino do céu tem coisa que a gente tem que tirar esses carrapichos. Coisa do mundo não entra no céu. A Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Amém, querido? Olha o que Jesus diz para o jovem. Olha o que ele diz. Vamos lá, vamos continuar. Jesus, olhando para ele, amou e disse: falta-te uma coisa. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está respondendo para aquele jovem, porque aquele jovem que achava que pelo poder que ele tinha, a riqueza que ele tinha, ele poderia entrar no reino do céu. Não, rapaz. Aqui tem um ditado no nosso país que o brasileiro tem jeitinho para tudo, no reino do céu não. Tem jeitinho para entrar no trânsito, tem jeitinho para entrar no banco, tem jeitinho para entrar na empresa, mas jeitinho para entrar no reino do céu, não. Tem que ter justificação. Ele começou a palestrar, ele questionou a Jesus. Aí sabe o que Jesus fez? Eu gosto de Jesus porque Jesus ele sempre dá aquela resposta positiva, né? Jesus sempre deixou os seus questionadores à vontade. Fala. Quem fala muito, peca muito. Quem fala pouco, pouco peca. E a Bíblia diz que a gente daremos conta das nossas palavras. Pelas suas palavras será julgado e pelas suas palavras será o quê? Aí Jesus deixou o jovem rico falando. Fala aí. Tá bom. Aí Jesus chega aqui e diz assim, querido, olha só. E Jesus, olhando para ele, amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem o quê? E segue-me. Tem coisa na tua vida que você vai ter que deixar nesse mundo para poder seguir a Jesus. Tem coisa nessa vida que eu e você vão ter que abandonar. Seguir a Jesus fala de renúncia. Seguir a Jesus é negar o meu eu, negar a minha natureza, negar as minhas vontades. Faz me lembrar que quando Jesus passa na alfândega, chama os apóstolos. Não vem à memória agora. Um dos apóstolos vira para Jesus e diz: mestre, deixa eu acompanhar o enterro. Jesus vira e fala assim, ó: deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa os mortos enterrar o morto. A Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Existe uma promessa para você, igreja. Existe uma promessa. Ele veio, cumpriu, venceu aquilo que o homem nenhum pode vencer e deixou uma promessa. Ele foi preparar um lugar. Ele foi preparar uma morada. A nossa esperança não está neste lugar. Então, nós não podemos se apegar nas coisas deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Aí, o que o jovem rico fez? Espera aí. Vender toda a minha riqueza que eu tenho? Dar? Não. Para seguir a Jesus, o que eu tenho é muito maior. Não. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim, querido, ó, versículo 22. E ele, porém, contrariando com essas palavras, retirou-se
triste, porque possuía muitas o quê? Propriedade. Então, a vida da igreja, o servo do Senhor, não pode se agarrar em muitas coisas. Por isso que Paulo, quando escreve, querido, a Tito, dando esse conselho, o versículo 12 aqui em Tito diz, ele nos ensina a abandonar. Abandonar o quê, irmão? Todas as paixões do mundo, todos os prazeres que o mundo nos oferece, todas as coisas que o mundo... A Bíblia diz que vós estou no mundo, mas não somos deste mundo. O que nós temos que se agarrar, abraçar e acreditar que a nossa morada não é neste lugar. Aí sabe o que a palavra de Deus nos ensina nesse mesmo texto aqui, de capítulo 2 de Tito, versículo 12, aqui mesmo, como nós vamos para o Evangelho de Mateus, vamos lá, querido, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Eu estou correndo por causa da hora, não gosto de terminar o culto tarde. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus 16, me acompanhe, por favor. Vamos lá, querido, Mateus 16, versículo 24. Olha o que Jesus diz na sua palavra. O que a palavra de Deus diz? Mateus 16, versículo 24. Então disse aos seus discípulos. Quem é que disse isso aos seus discípulos, igreja? Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. Vamos lá. E então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir, pois, a mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Tomar a cruz e abandonar o mundo e seguir a Jesus. A cruz simboliza Cristo. Para mim e para você seguir a Jesus, nós não podemos seguir a dois senhores. Nós não podemos seguir a duas vontades. Nós não podemos seguir as dois prazeres. De forma alguma. Quando Jesus estava aqui orientando, aconselhando, aqui ensinando aos discípulos, Jesus estava dizendo, larga todo embaraço, ô Pedro, ô Paulo, ô Pedro, ô Mateus, ô João, ô Lucas, ô Marcos, larga os costumes, larga esse negócio aí, larga e vem, segue-me, carrega a cruz, me segue, abandona tudo. Não sei o que tem te agarrado nesse mundo, querido. Não sei o que tem impedido de você se abster. Não sei o que tem impedido de você se aproximar mais de Deus. Não sei o que tem impedido de você lançar a tua vida mais a Deus. Mas seja o que for, para entrar no reino de Deus, você vai ter que abandonar. Ah, pastor, é? Mas como assim, pastor? A hora voa, né? Olha o que Paulo diz na carta aos Romanos. Vamos lá para os Romanos, querido? Eu gosto de pregar e gosto de trazer o texto aqui comparado à mensagem que Deus nos dá. Olha o que diz. Romanos, abra sua Bíblia, queridos. Romanos, o capítulo, rapidamente, Romanos capítulo 8. Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 8. E o versículo, queridos, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. 8:13. Pois se vivermos segundo a carne... Vamos dar uma paradinha? O Espírito Santo tem aqui uma orientação para dar para a gente aqui. Olha que coisa linda. Olha como é que a palavra de Deus palestra com a gente aqui. Olha como é que o Espírito de Deus nos ensina a nós ter a Bíblia como nossa regra de fé. Olha o que diz aqui. Olha o primeiro conselho que Paulo dá aqui, escrevendo aos Romanos. Pois se viver de segundo a carne. O que é viver segundo a carne? A minha vontade, o meu prazer, o meu raciocínio. Por isso que a Bíblia diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram e tudo continuou velho. Foi isso que Jesus falou? Foi isso que Paulo falou? Tudo continuou o quê?
Então, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Alguma coisa tem que mudar no ministério. Alguma coisa tem que mudar na mocidade. Alguma coisa tem que mudar nos músicos. Alguma coisa tem que mudar nas irmãs. Porque a igreja do Senhor é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Racantaraba, suricanta, labacanta. Seguir a Jesus e a gente negar, irmão. Seguir Jesus e a gente negar essa natureza aqui. É se abster daquilo que confronta com a nossa natureza. Continua ali, querido, no versículo que você colocou. Vamos lá. Porque se vivermos segundo a carne, ele diz o quê? Morrereis. Esse morrereis que a Bíblia diz aqui, querido, todos nós vamos morrer. Amém? Mas esse morrereis que a palavra de Deus diz é uma vida espiritual com Deus. Fala espiritualmente. Esse morrereis aqui, irmão, está falando que se a minha vida continuar da forma que era outrora, eu vou ter, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer espiritualmente diante de Deus. Aqui há dois questionamentos. Aí depois ele diz assim, Paulo, vamos lá, vamos versículo por versículo, ele diz, mas, olha aqui como é que ele diz, querido, mas, não é isso que ele diz? Mas, se pelo Espírito, olha o que Paulo diz, mas se pelo Espírito mortificarde as obras da carne, o corpo o quê? Vivereis. Esse mortificar que Paulo fala é aquilo que Paulo exclui a Tito, excluindo a Tito, aconselhar a igreja, aonde Tito foi colocado em Creta, a abandonar as paixões dessa vida, a abster-se daquilo que pode tirar eu e você da justificação que Deus nos justificou. A palavra de Deus é linda, não é? Quanto que ela nos confronta para o nosso bem. Quanto ela nos corrige. Eu acho engraçado que quando eu compro qualquer remédio lá em casa, eu não tenho muita paciência para isso, não. Eu pego o remédio, abro e falo assim para minha esposa, lê essa bússola aí. E ali no remédio vem aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Para que o remédio serve e para que o remédio não serve. E além daquilo dali, naquela bússola, dá orientação, os efeitos colaterais que o remédio traz. Os efeitos que o remédio traz na nossa vida. Aquele que tem um pouco de alergia não pode tomar, aquele que tem um probleminha pode tomar. Assim também é a palavra. A palavra de Deus, como ela nos confronta, ela começa a tirar da nossa vida aquilo que pode prejudicar a nossa vida com Deus. Porque o mais importante para Deus, o mais importante para mim, para Deus, não é a posição que nós exercemos na casa. Não é o título de sermos cristãos, de sermos herdeiros, como Paulo falou a Tito. O mais importante que agrada a Deus, querido, é que nós vivamos, andamos, praticamos e vivenciamos a sua palavra. É isso que vai levar você para o céu. Pastor, para quem é essa palavra? Para a sua igreja. Pastor, quem é a sua igreja? É pastor, é presbítero, é diácono, é irmã, é jovem, é criança, todo aquele que foi justificado por ele. Então esse conselho que Paulo traz, querido, esse conselho que Paulo traz, Paulo escreve essa carta aos judeus e aos romanos da época atual que ele vivia. Da mesma forma, Paulo também, quando coloca Tito em Creta, ele traz também, porque Paulo tinha sempre essa preocupação.
O apóstolo Paulo, ele sempre se preocupava a como deveria viver a sua igreja. E o que mais nós temos visto, querido, por aí, é muitos crentes desanimados, corrompidos, mau testemunho. Observa muito bem que quando Jesus chama os seus discípulos e diz assim, ó, os seus discípulos, vós, olha o que ele diz, vós sois. Ele diz que não era. Ele diz que sois, vocês já são o sal e depois, vós sois sal da terra e depois o quê? Luz. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava explicando para eles, ó, quando você chegar no meio do gentio lá, com aquele costume, com aquelas condutas, com aquelas idolatrias, com aquela adoração, faça vocês a diferença. Faça. Aí a Bíblia diz assim, querido, que Paulo escrevendo aos Romanos, o capítulo 8, versículo 13, ele diz assim, ó, pois se vivermos segundo a carne, morrerei, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vereis. Versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito são o quê? São o quê? De novo, bem alto para Jesus, são o quê? Qual o ensinamento que Paulo dá aqui? Toma ainda na mensagem, é que o tempo é muito curto, já vou terminar, vou entregar aquilo que o Espírito de Deus manda. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É aquilo que Paulo falou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Acho que é 2 Coríntios 5,17, é isso? Me perdoe, irmão, não sei se é isso. As coisas velhas se passaram e tudo continuou velho. Tudo continuou o quê? Então, quando tudo está novo... Obrigado, querido. Assim que se alguém está em Cristo, olha lá, nova. Olha lá, não é o pastor Márcio que está falando, não, é a palavra. Ó, nova. Assim que se alguém está em Cristo, ele diz o quê? Nova criatura. Que criatura é essa, irmão? Somos eu e você. Então, quando eu sou novo, sou guiado pelo Espírito Santo, não é pelo Espírito Santo, não é das minhas ações, as minhas ações que agem na minha vida. Pastor, me dá um exemplo aí. Jesus, tem misericórdia de mim. O que é uma nova criatura? Ela é diferente. O que João Batista apareceu no deserto pregando o quê? Ele pregou o quê? Vem como está. Foi isso? Arrependei-vos! Que é chegado o reino de quem? Se o reino de Deus chegou na sua vida, você é novo. E se eu sou novo e sou guiado pelo Espírito de Deus, querido, as minhas condutas é diferente. O meu falar é diferente. Os meus procedimentos é diferente. Se eu brigava, eu não brigo mais. Se eu falava mal do irmão, não falo mais. Quando eu bato de frente com a direção da igreja, falo mal do pastor, aquilo outro. Isso não deve ser nova criatura, não. Não, irmão. Jesus. Não é assim. Não é assim. Quando eu viro e falo que não é assim, querido, eu estou dizendo para mim mesmo que quem me guia não é o Espírito Santo. É eu, é meu raciocínio, é a minha arrogância, é a minha soberba.
Ser nova criatura exige de nós abster-se das coisas deste mundo. Ser novo diante de Jesus exige de nós renúncia. Renúncia. Entrar no reino do céu, querido. Não é simplesmente você sair da sua casa, pegar uma condução, outros pegam o seu carro, outros nem condução pega, senta aqui num banco desse aqui, escuta a palavra. Não, querido, nada disso. Estar em Cristo e ser novo é todo dia eu renunciar à minha vida. É eu reconhecer o sacrifício que Jesus fez por mim. Quando eu não renuncio à minha vida para ser guiado pelo Espírito de Deus, deixando que as mazelas dessa vida contrariem a palavra de Deus que possa entrar no meu coração, sabe o que acontece, querido? Eu não fui justificado ainda por Ele. Aí Paulo diz assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Encerrou ali? Ali há o quê? Uma afirmação. Aqui, ó, é. Aí agora vem o texto e o contexto. A resposta agora ali. As coisas. Eu quero sair daqui, o Espírito Santo não está deixando. Estou tentando correr aqui, mas vou falar o que o Espírito Santo de Deus quer que fala. Aí ele diz assim, ó, as coisas velhas. É necessário a igreja do Senhor nascer todos os dias. Todos os dias você tem que matar um leão na sua vida. Lembra de Davi? Tem leão na nossa vida aí, irmão, que a gente tem que mortificar. Eita Deus. Tem leão na nossa vida aí que você tem que pegar no gogó dele, ó. Arrancar no pescoço, senão ele vai impedir que você seja o quê? Uma criatura nova. Aí Paulo diz assim, ó, em Cristo, nova criatura e as coisas velhas já passaram. Ei, irmão, é o passado. Tem gente que gosta de ficar lembrando o passado. Eu era, eu fui. Irmão, esquece isso, meu irmão. Quem justificou foi Cristo. Você tem que contar agora do teu presente. Pastor, é para glorificar o nome de Jesus. Amém, irmão. Daquilo que Jesus fez na tua vida, amém. Mas conta as coisas novas. O que Jesus está fazendo na tua vida agora. O que Jesus está fazendo no teu casamento. O que Jesus está fazendo na tua casa, no teu marido, no teu trabalho. Ei, glorifica, exalta, magnifica o nome daquele que justificou. Agora tem um negocinho ali muito importante para a gente, que o Espírito Santo quer palestrar. Ai, Jesus, mas vou falar. Vamos lá. Já passaram, que o quê? Tudo. Isso fala de mudança. Alguém já chegou no final do ano assim, vou pintar minha casa, a tinta tá velha, tá tudo velho, e começa ali aquela batalha, e compra a tinta, chama um pintor, vai lá, você esquece até da casa como é que era. Por quê? Porque tudo se tornou novo. Assim é o crente em Cristo Jesus. Quando ele é novo em Cristo Jesus, ele não fica preocupado com o passado dele. Quando ele é novo em Cristo Jesus, tudo que ele faz é diferente. Ai, pastor, que palavra é essa? É a palavra de Deus, irmão. É a palavra da verdade, que transforma, que liberta. Jesus, a hora. Vamos correr, querido.
Aí a Bíblia diz aqui, querido, na própria carta escreveu o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 15, o versículo 1, olha o que a Bíblia nos ensina. Vamos, vira algumas páginas da sua Bíblia, para o seu lado esquerdo ou para o seu lado direito, conforme a sua posição que você está aí sentado. Olha o que diz a Bíblia. Ó, a Bíblia diz assim, ó, Romanos, capítulo 15, o versículo 1. O Espírito de Deus é lindo, né? Romanos, capítulo 15, versículo 1. Olha o que diz o texto aqui. Mas, glória, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a quem? Suportar as fraquezas dos fracos. Tem gente que está logo em Mateus, né? Não, pastor, está errado, tem que ser assim, tem que ser assado. Dá logo, desculpa a expressão, o tiro de misericórdia. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é o teu julgamento, é o julgamento de Deus. Então, a primeira conduta de um novo homem, de uma nova mulher, de uma igreja em Cristo Jesus, é nós suportar uns aos outros. Irmão. Suportar uns aos outros. Em briga, em contenda, em divisão, com fofoca. Não. Em quê? Amor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tem o quê? Ele fez alguma acepção de pessoa? Ele escolheu o gordinho, o magrinho, o pretinho? Escolheu a todos. Ele amou o pobre, amou o rico. Ele amou o deputado, o presidente. Ele amou o mais pobrinho, o africano, o europeu, o americano. Amou todos. Ele deu essa condição para nós. Então, irmão, quando a Bíblia diz aqui, mas nós que somos fortes, o que é ser forte, irmão? É aquele que já é, sabe o quê? Nascido de novo. Que tem estrutura. Que tem constância. Sabe o que é constância? É firmeza. É saber em quem você está crendo. É sabendo em quem você está confiando. Amém? Deixa eu correr aqui. Abster. Segunda questão. Não vivemos segundo o costume do mundanismo. Que isso, pastor? Se eu me abstei de tudo aquilo que o mundo está, não vivo segundo a vontade do mundanismo. Vivo segundo a vontade de Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, diz? Vamos lá, estou correndo, eu tenho 5 minutos para terminar aqui, irmão. Rápido. Colossenses, quem achou, por favor, quem achou pode ler, por favor, por gentileza. Colossenses, o capítulo 3 e o versículo 2. Colossenses 3, 2. Está escutando o que o Espírito de Deus está falando para você? Você está escutando o que o Espírito de Deus está falando para a igreja, querido? Olha o que, me permita aqui, quem leu foi o irmão Alex, que essa voz aí, há 18 anos já conheço essa voz aí. Vamos lá, irmão Alex, vamos lá. Colossenses 3, capítulo 2. Ele diz, pensai nas coisas que são de cima. As promessas que Deus prometeu para você. As promessas que Deus, quando nós pensamos, querido, naquilo que Deus prometeu, nós não andamos segundo os prazeres dessa vida. Nós não andamos segundo os costumes. Por quê, pastor? Eu vou encerrar aqui, irmão. O Espírito Santo de Deus já me deu um sinal. Aqui, por quê, irmão? Porque esse mundo não tem nada para nos dar. Por quê, pastor? Vamos lá, 1 João. Epístola de 1 João. 2.
Vamos terminar aqui. Por cada hora, querido. Não gosto de passar da hora. Vamos lá, 2. E o versículo 15. Quem pode ler para mim? Pode dar um glória aí? Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Você pode glorificar o nome daquele que tem conversado contigo nesta noite? Preparado você, preparado a igreja dele para um dia ele vir arrebatar o teu povo? Aí sabe o que ele ainda diz? O mais lindo que ele diz. E depois ele dá orientação igual Paulo fez contigo. Aí sabe o que ele diz? Versículo 16, pode ler para mim. Versículo 17. Aleluia! Oh, glória! Bota o versículo 17 para mim. Obrigado, irmão. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas, olha o que diz ali o texto. Mas aquele que faz o quê? Aí depois o que diz? Você não vive segundo o mundanismo. Você vive segundo a vontade de Deus. Amém? A igreja de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Não sei como você tem vivido. Não sei como você tem passado. Não sei como é que você está. Mas nesta noite o Espírito de Deus, Ele está falando com você. Pastor, eu me sinto fraco. Pastor, eu não tenho mais força. Pastor, eu preciso de ajuda. Vem aqui na frente que eu quero orar por você, meu irmão. Vem aqui, minha irmã, vem aqui, jovem. Não olha para a circunstância, não esquenta a cabeça do que as pessoas vão olhar. Porque quando eu olho julgando meu irmão, eu tenho que me basear em Mateus 7, que da mesma forma que eu olho, tem alguém também me julgando. Então vem aqui na frente que eu quero orar por você nesta noite. Isso. Deixa o Espírito de Deus tocar na tua vida aí neste lugar. Isso. Você, pastor, eu estou com um negócio aqui, uma vontade de vir aí na frente. Vem, meu querido, pode vir. E tem o Espírito de Deus te chamando. Vem. Tem coisa que a gente tem que tirar da nossa vida, querido. Tem coisa que a gente tem que tirar. Tem coisa que a gente tem que se libertar para que a justificação da graça possa estar sobre a nossa vida. Vamos orar. Já vem mais uma pessoa ali. Nós vamos estar orando aqui, querido. Pode se aproximar em nome de Jesus. Pode se aproximar. Nós vamos estar orando. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero me colocar diante da Tua santa e poderosa presença, Senhor. Senhor, pedindo ao Senhor, meu Pai, a Tua graça, a Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, meu Deus, para que possamos lutar, combater, meu Pai, meu Deus, contra aquilo que impede a nossa caminhada, Pai, na Tua presença. Toma meus irmãos nas Tuas mãos, Senhor. Renova eles com o Teu Espírito de graça, de força, de ânimo. Não deixa que eles venham a ser tomados pelas concupiscências desse mundo, mas que vier, Senhor, andar segundo, meu Pai, a Tua vontade. Meu Deus, que haja renovo, que haja graça, que haja, Senhor, a Tua infinita misericórdia sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Abençoa todos em nome de Jesus, e toda a igreja diga: que Deus abençoe os irmãos e continua nessa trajetória em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, querido. Nós vamos aproveitar essa oportunidade, a igreja continua de pé. E você sabia que essa oportunidade aqui que a gente vai ter agora, querido,